ponto central desses comentários que eu pretendo fazer aqui hoje é a demarcação das terras que são chamadas de tradicionalmente ocupadas, né, que também são objeto de discussão do famoso marco temporal que está em pauta no Supremo Tribunal Federal. É importante esclarecer, antes de seguir com os comentários, que sobre os tipos de terras indígenas são três, previstas no Estatuto do Índio, no artigo 17, ou seja, as terras tradicionalmente ocupadas, que o critério que se discute é esse critério temporal, as reservas indígenas e as terras de domínio das comunidades indígenas. Essas chamadas de tradicionalmente ocupadas são as mais polemizadas diante dessa necessidade de discussão temporal da ocupação, né? São as que discutem questões antropológicas de ancestralidade indicadas pelo artigo 231 da Constituição. E essa expressão compete à União demarcá-las, previsto no artigo 231, ela tem que seguir um determinado critério, um procedimento, um processo, né? Esse processo todo, ele é descrito pelo decreto 1775 de 96, que orienta as demarcações por iniciativa do órgão de assistência ao índio, que é a FUNAI, atualmente, né? Bom, analisando essa nova medida provisória, nos artigos 35 e 42, é possível perceber que as atribuições de reconhecimento, de demarcação e até algumas outras atribuições pertencem agora exclusivamente ao novo Ministério dos Povos Indígenas. Isso vai em contradição a esse decreto de 1996, que diz no seu artigo 2º, parágrafo 10, que a declaração de limites e a demarcação, né, e também a aprovação ou desaprovação dos estudos da demarcação de terras, ela seria do ministro da Justiça, né? Da mesma forma, de maneira equivocada, o decreto federal sancionado em 1º de janeiro, que criou as novas atribuições do Ministério da Justiça, o decreto 11.348, ele não faz qualquer citação à questão das demarcações de terras indígenas. Já o decreto que criou o Ministério dos Povos Indígenas, o 11.355, agora de 2023, ele trouxe essa competência conflitante com o decreto de 96, dizendo que cabe a esse Ministério dos Povos Indígenas o reconhecimento, a demarcação dos territórios, né, no artigo 1º, inciso 3. E, além disso, essas questões, elas relembram uma outra discussão também em pauta no STF, protocolada em janeiro de 2014, sem julgamento, a iniciativa é do Estado de Santa Catarina, a Ação Civil Originária 2323, que busca discutir essa falta de vinculação da FUNAI com os processos de demarcação, né, porque diz na Constituição, compete à União demarcá-la, ou seja, não necessariamente a FUNAI ou o Ministério dos Povos Indígenas, né? E nessa ação também existe um argumento interessante de que não é possível aceitar a exclusividade desses órgãos na condução do processo de demarcação, porque há um conflito de interesses, né? Há um dever legal desses órgãos de proteção dos interesses indígenas, né? Motivo pelo qual esses órgãos deveriam estar impedidos de conduzir o processo de demarcação, porque eles têm interesse, né, na causa, no processo, e devem buscar, né, certamente a demarcação em maior extensão possível, né? Não podem nem devem ser imparciais nesses casos. Bom, e sendo assim, o panorama, né, dessa discussão das áreas que devem ser demarcadas novamente volta aos mesmos dilemas de outros tempos, né? Já que, segundo a leitura que se faz da Constituição Federal, no artigo 231, parágrafo único, apenas as terras tradicionalmente ocupadas, ou seja, não as reservas nem as colônias agrícolas indígenas, têm uma destinação para posse imemorial, ou seja, para aqueles costumes e tradições indígenas, né, para a preservação dos recursos ambientais, da sua cultura. E aí, nessas áreas consideradas de posse memorial ou de preservação cultural, as áreas que normalmente ocorrem invasões, outras discussões intermináveis, né, no âmbito jurídico, normalmente são áreas em que já se estabeleceu o uso agropecuário há muito tempo, com uma profunda alteração no uso e ocupação do solo, né? Vejam só, então praticamente não há possibilidade de converter essas áreas para que elas sejam de posse memorial, né, de uso para a cultura daquela comunidade. Então, se uma área que já é considerada de uso agropecuário, ela é reivindicada como tradicionalmente ocupada, como de posse memorial,
há uma confusão e há até um risco de esvaziamento, né, dessa demarcação sobre a modalidade de tradicionalmente ocupada. Né, uma comparação até é possível fazer com as unidades de conservação, né, quando não adianta demarcar uma unidade de conservação numa área que já foi estabelecido o uso agropecuário, né, se não existir uma posterior recuperação dessa área para atender a fauna, a flora e o respectivo bioma, né, e a mesma coisa com as áreas de APP, de reserva do Código Florestal, que não adianta orientar a sua delimitação sem uma recuperação efetiva, né? Bom, essa discussão ela é paradoxal, ainda demanda muitas outras edições aqui do nosso quadro, muitos outros debates, né? Ao mesmo tempo que o Brasil, por meio da Constituição Federal, e o mundo, por meio da Convenção 69 da OIT, criaram um belo exemplo, né, de regramentos legais para a manutenção da riqueza cultural e outras questões referentes às comunidades indígenas, também acabamos aí por retirar desses povos a possibilidade de aproveitamento dessas terras para fins culturais ou até mesmo econômicos, né? E até mesmo o direito dessa comunidade querer integrar, né, a sociedade, como aconteceu no caso dos Pareci no Mato Grosso. E os rumos desse assunto vão se tornando complexos, né? O que vale é que esse assunto seja repensado, né? A origem dessas leis para proteção da cultura indígena, a forma de aquisição e demarcação dessas terras, né? A atual mudança de paradigma na utilização dessas terras. Caso contrário, todo esse crescente e interminável trabalho de demarcação vai acabar relativizando esse regime de demarcação, né? E, enfim, o território brasileiro ele precisa ser planejado para todos os brasileiros, o processo de demarcação precisa ser conduzido com agilidade e obediência aos ritos e aos direitos de todos. Saudações e até a próxima.